Sagitariano, Sagitariana, sejam muito bem-vindos à sua leitura. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Elisa Costa e esse é o canal Estrela Guia, Luz, Tarô e Oráculos. Vamos ver qual é a mensagem que vem para Sagitariano, Sagitariana. Inicialmente não tem como agradecer ao meu mentor espiritual por trazer aqui inspiração, né, para essa mensagem, para você que chega nessa leitura. Então vamos manter a mente aberta e ver qual a mensagem que vem para você, Sagitariano, Sagitariana, no momento em que você encontrar essa leitura, porque essa leitura é temporal, tá? Vou só embaralhar aqui um pouquinho as cartas. Vivaldi hoje aqui para sagitarianos e sagitarianas, hein? Vocês estão chiques, hein? Vamos cortar aqui o baralho. Peço, por favor, 6 cartas e a carta de baixo do baralho. Qual é a mensagem que vem para sagitariano, sagitariana, no momento em que você encontrar essa leitura? Qual é a mensagem? A roda da fortuna, começando com um arcano maior, hein? Uma lição muito importante que vocês, sagitarianos e sagitarianas, estão passando e que está relacionado com o seu destino. É destino, tá destinado para vocês isso, tá? Você se conectar com essa leitura. Bom, 5 de ouros. Os opostos, né? Vamos ver o que vem depois. 2 de ouros. O julgamento, gente, tá vendo muito arcano maior nas leituras. Vocês estão passando por aprendizados muito importantes, muito profundos na vida de vocês, né? Rainha de copas. Só mais uma e a carta de baixo do baralho. Opa, vieram duas. Tudo bem. Rainha de paus junto com 4 de ouros. Eu vou colocar assim juntinho aqui porque elas vieram juntas. Vamos ver qual é a carta que vem debaixo do baralho. Pagem de espadas. Vou deixar esse 4 de ouros porque pode ter uma mensagem extra aqui para alguém. Ou pode complementar a leitura. Vou aceitar. Vou deixar ela assim. E olha que interessante, a rainha de paus está olhando para o 4 de ouros. Interessante. Vamos ver. Sagitariano, Sagitariana. No momento em que você encontrar essa leitura, pode ser que você tenha se sentido, nos últimos tempos, prejudicado. Foi essa que é a palavra que veio aqui. Prejudicado de alguma forma. 5 de ouros. Como se você estivesse tendo uma sensação de escassez. A gente começa aqui com a roda da fortuna. Então pode ser um aprendizado que você estava passando, tá? Sobre essas questões de escassez, né? Aprendendo talvez a ver a vida de uma forma diferente, uma outra perspectiva, né? Entender que a roda, que começou com a roda da fortuna, né? Arcano maior. Então entender talvez que assim, é uma roda. Então às vezes a gente tá lá em cima. Estar lá em cima significa que a gente está em alta, né? A gente está em alta, né? No alto da roda, né? Mas que a roda gira. E que em uma outra fase a gente pode estar o quê? Em baixa, certo? Mas depois a roda gira de novo e depois a gente pode estar o quê? Novamente em alta. E assim vai, consecutivamente. A vida tem
fases. Pode ser que isso é o que você está aprendendo, tá? E isso é para todas as pessoas. Mas o que eu acredito que é importante a gente saber, que isso pode ser um dos aprendizados que você está passando, né? Que o fato da gente estar em alta ou a gente estar em baixa, não existe isso assim de só isso que é bom. Só é bom estar em alta. Nunca é bom estar em baixa. É que a gente não aceita estar em baixa, né? A gente quer sempre estar em alta. Mas a gente não aguenta ficar muito tempo a gente não aguenta ficar só em alta, a gente não aguenta ficar só em baixa. É por isso que existe é por isso que a roda gira, vamos dizer assim, né? Por isso que a roda gira, né? Porque ficar em alta é bom, prosperidade, fartura, riqueza, né? Abundância, é maravilhoso, não é? Só que quando a pessoa está em baixa, significa que ela está descansando. Vamos ver assim, foi a forma como eu aprendi, tá? Por que ver assim, estar em baixa é como estar descansando? É porque muito agito a gente está em alta. Quando a gente está em alta é muito agito, muito movimento, né? Quando a gente está em baixa, que a roda gira, é como se a gente estivesse descansando. Vamos pensar assim. Não pensar só, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo assim, é o lado contrário, né, da prosperidade. Não preciso nem falar para vocês o que é. O símbolo diz tudo. O que é estar em baixa? Também pode ser isso? Pode ser, pode afetar a questão financeira, por exemplo. Por isso que geralmente a gente não aceita. Mas estar em baixa, é o que eu falei, também significa que assim, estar em alta é muito movimento, estar em baixa, menos movimento, para a gente poder descansar. Aproveite para descansar um pouco. Por quê? Porque Sagitário é um movimento, não consegue ficar quieto, né? Não consegue ficar parado, né? O símbolo do Sagitário é o quê? É o centauro, né? O cavalo não consegue ficar parado. O cavalo dorme em pé, até onde eu sei. Cavalo não consegue ficar parado, é agitado, tá? Vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá. Sagitário mira, aponta a flecha pro alvo que ele quer e depois ele sai correndo para buscar a flecha. Ele pega todas? Não, ele manda um monte de flecha e sai correndo para pegar. Mas ele não consegue alcançar, nem sempre ele consegue alcançar todas as flechas. Então, é difícil mesmo pro Sagitário, às vezes, ficar em uma situação de baixa, né? Onde ele tem que ficar um pouco mais parado, vamos dizer assim. Porque vocês gostam de movimento, né? Mas o que está querendo dizer aqui para mim também na leitura é que às vezes vocês precisam fazer escolhas, né? É como eu falei, às vezes fazer escolhas, né? Mirar primeiro realmente naquilo que é importante para vocês, colocar o foco, porque Sagitário é o foco. Então faça suas escolhas, né? Para e veja nesse momento que é mais importante para você, balancear o que é importante para você nesse momento, para não sair também mandando tantas flechas para depois não conseguir alcançar, né? Porque o que vem para vocês aqui realmente, a Roda da Fortuna também fala sobre o que eu falei, sobre mudança. Então, se você estava se sentindo em baixa, eu acredito que vem mudança, tá? Só você vai ter que fazer algumas escolhas, talvez você tenha que fazer algumas escolhas. Porque o que vem para vocês, eu acredito que vem mudança. Essa daqui também é uma carta que significa mudança, mudança rápida e mudança que você passa pela mudança e vai sentir que foi bom, tá? É o que eu tô falando. Às vezes, mesmo uma situação que a gente pensa que é adversa, que tá trazendo só coisas negativas, pode ser que traga depois coisas boas, porque pelo menos o aprendizado você vai ficar. Fique só com o aprendizado, tá? Fique só com o aprendizado, fique com o que você aprendeu. Porque vem um renascimento, uma fase nova, tá? Vem uma fase nova para vocês, renascimento. E esse renascimento inclui vocês terem conseguido, como eu disse, talvez aprender lições tanto relacionados com o emocional de vocês quanto com o espiritual. Então, aproveite essas lições que vocês estão tendo, principalmente relacionadas com o emocional, tá? E reveja tudo o que aconteceu, se for preciso. Essa rainha, ela tá olhando para o passado, então, e tá olhando para a Copa, né? É o que eu falei, de tudo. Pode ser que vocês tenham conseguido maestria na questão emocional.
aprender a lidar com as próprias emoções, o que é muito bom. E conseguiram talvez também crescer espiritualmente, tá? E o que vai trazer para vocês, o fato de vocês terem conseguido aprender lições, né, na questão emocional, né, a rainha, né, aprendeu talvez ter compaixão, aprendeu talvez ter lidar com os sentimentos, como eu falei, né, com os padrões emocionais. Isso, e talvez também tenham aprendido muitas lições espirituais, né, porque veio aqui essa rainha de paus também. Então o que tá pedindo aqui pra vocês é pra olhar pra frente, tá? Ó, lembra que eu falei que essa rainha aqui, ela tá olhando pra frente. Ela tá olhando pra frente, tá olhando pro 4 de ouros. 4 de ouros pra mim também significa legado. Então pode ser que vocês agora, chegou a hora de vocês começarem então a olhar pra frente e pensar, fazer as escolhas necessárias, como eu disse. Talvez vocês tenham que fazer algumas escolhas, balancear algumas questões na vida de vocês relacionadas com o financeiro, com o dinheiro, com aquilo que vocês querem realizar aqui. 4 de ouros, tá? Se estava apegado com alguma coisa que não estava mais fazendo sentido para vocês, principalmente emocionalmente, deixa aí. Principalmente emocionalmente, deixa aí. Passou, passou. Foi uma lição? Fique com a lição. Deixa aí o restante. Fique com a lição. E olhar para frente. Com os aprendizados, seguir em frente, ó. Agora com as lições, você vai olhar para frente agora, levando as lições, tá? E agir de uma forma mais espiritualizada agora. Agora você tá com a vibração, é a vibração, não é homem e mulher, é a vibração. Conseguiu atingir mais aprendizado na questão emocional, e daí olhar para frente e na vibração de rainha de paus, né? Rainha de paus é muito intuitiva, né? E outra é o elemento fogo, né? Sagitário é elemento fogo. Então, usando a intuição, usando os aprendizados, né? Usando o discernimento, aí sim tomar as atitudes, né? Em relação a quê? Ao legado, em relação ao que você veio realizar aqui, tá bom? Porque assim, pode ser até que essa rainha de paus não seja você, que você seja mesmo essa representação aqui da rainha de copas. E pode ser que uma outra pessoa esteja olhando para você. Pode ser que seja você, uma outra pessoa aqui, essa rainha de paus, a representação da rainha de paus, olhando para você. Até porque tem um pajem de espadas aqui, ó. Olhando para você e interessado naquilo que você veio realizar aqui. Querendo dar um passo na sua direção. Mas é bom você tomar cuidado com questões de apego, tá? Como eu falei, essa rainha de copas, ela tá olhando para trás ainda e tá olhando aqui para as copas, tá? Então pode ser que vocês estejam ainda, talvez, olhando para o passado, apegados ao passado. E tem coisas novas vindo na direção de vocês. Talvez pessoas que estão interessadas no seu trabalho, pessoas que estão interessadas naquilo que você veio realizar aqui na Terra, né? E se você ficar muito apegado às questões do que passaram e que não foram muito boas, e não ficar só com as lições, pode ser que você fique ali de costas, né, olhando para o passado e não avance para o que vem na sua direção no futuro. Principalmente em relação ao seu legado, ao que você veio fazer aqui na Terra. Então, verifique se você não está muito olhando para o passado, para aquilo que você não conseguiu, para aquilo que não deu certo, né? E veja os aprendizados que você conseguiu e siga em frente, porque vem um renascimento aqui para você, tá? Tá na hora de renascer. Tá na hora de renascer, tá na hora de mudar.
colocar o foco naquilo que realmente você acredita que é importante, que você quer mirar para você conquistar, porque a conquista tá aqui na frente, tá? A conquista tá um pouco mais à frente, mas para isso você precisa olhar para frente novamente, né? Assumir o poder, o seu poder pessoal, né? Pode ser essa situação também. Tô colocando várias situações para você analisar qual é a sua. Assumir o seu poder pessoal, assumir o seu magnetismo. Para o quê? Manifestar, realizar o que você veio manifestar, o que você veio realizar, que está relacionado com o seu legado, tá? Mas aí precisa de quê? Aprender a desapegar. A desapegar do quê? Do que de repente pode não ter dado certo, porque agora, mais pra frente, ali à frente, pode dar certo, tá? E pode ser até que tenha pessoas interessadas no que você tem para oferecer em relação de trabalho, né? Em relação ao seu legado, né? Então, assim, de repente, pode ser você. Não fique só olhando para trás, para o passado. Procure voltar-se para a frente ou olhar para o passado, mas viu que ele está olhando para trás, mas ele está inclinado para frente. Olhe para trás, fique com as lições, mas assumir o seu poder pessoal, o seu magnetismo e olhar para frente, para o que você veio realizar aqui, é que vai ser o seu renascimento, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para sagitarianos, sagitarianas. Observe a leitura, veja o que é para você, né? Como eu coloquei muitas situações como exemplo, que pode ser a sua situação, aí você analise o que faz sentido para você e fique somente com aquilo que faz sentido para você, caso essa leitura tenha sentido para você. Essa é a mensagem que eu tenho para sagitarianos, sagitarianas. Se você gostou, curta, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!